Olá, eu me chamo Marco e você está no podcast Lavorato em Voz Alta. Hoje nós estamos com a psicóloga Luísa e, além de psicóloga, ela também é advogada. Hoje no podcast vai ter um tema muito especial, que vai ser a respeito da Lei Felca, que está bastante em alta, ou então o ECA digital. Por isso nós trouxemos uma pessoa que é advogada e também é psicóloga para falar um pouco sobre esse assunto. Eu queria apresentar você, Luísa, e queria que você falasse um pouco também da sua trajetória. O que foi que aconteceu na sua vida para você ir do direito para a psicologia, ou foi da psicologia para o direito? Fala um pouquinho sobre você. Posso começar? Olá, eu sou a Luísa. Eu vim do direito para a psicologia. Na verdade, eu comecei pelo direito, mas sempre soube que o meu caminho seria a psicologia. Só demorei um pouco a aceitar, não tinha muito incentivo, então fui tentar o plano B e realmente no meio do caminho vi que precisava também ir para o meu plano A. Então, o que eu fiz foi cursar as duas faculdades um pouco ao mesmo tempo. Eu já tinha feito 2 anos de direito e aí resolvi também entrar na psicologia. Acabou coincidindo com a época da pandemia, então eu fiz 2 anos online das duas faculdades e aí quando voltamos fiz mais um ano presencial com as duas, aí formei em direito e passei mais 2 anos fazendo psicologia e me formei em psicologia no final de 2024. Muito bom. E agora, voltando ao tema, né? Já que você falou um pouquinho de você, o que acontece a respeito dessa Lei Felca, que está bastante em alta, ou então o ECA digital? Então, é um assunto que a gente tem visto sendo muito comentado por aí, né? O ECA é uma das leis mais importantes, eu acredito, do Brasil, mas é uma lei antiga, é de 1990. Apesar de já ter várias atualizações, né? Nós vemos muitas leis que foram sendo introduzidas dentro do ECA ao longo do tempo, mas a gente via que realmente essa questão do digital ainda não era abordada no ECA, né? Eu estava até dando uma rememorada ali no estatuto, que ele é bem grande, e a gente vê que ele já abordava a questão da televisão, de revistas, que hoje em dia a gente nem usa mais revista, praticamente, né? Imaginar uma criança ou um adolescente pegando uma revista, eu nem consigo imaginar. Realmente não consigo. Eu acho que as crianças talvez nem saibam mais o que é revista, jornal ou qualquer coisa. Pois é, exatamente. Mas ainda tem isso lá no ECA. E tava faltando o mais importante, que são as redes sociais, né? Então eu vejo essa relevância, apesar de que já existe essa lei que você tinha comentado comigo. Qual que é o nome da lei? É o marco digital da internet. Isso, o marco digital que aborda que tudo que já está escrito no jurídico já vale para o digital. Não é necessário ter uma especificação de que seria digital. Mas a gente vê que isso abre brecha para liberdade das pessoas. Se não está explicitamente escrito na lei, tem como sempre ter um escape. Por isso também a importância de ter uma lei que fale explicitamente disso. Perfeito. Então a lei, ela ajuda também a preservar a criança e o adolescente? Sim, esse é o foco principal, eu acredito, né? Quando a gente pensa no ECA, o ECA sempre deixa claro o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, que é um dever de todos nós, né? A responsabilidade de toda a sociedade de proteger a criança e o adolescente, inclusive proteger a imagem da criança e do adolescente. E aí a gente entra no ECA digital, que deixa isso mais evidente ainda, né? Que quando a gente pensa, uma das questões que ele aborda é justamente sobre a exposição da imagem de crianças e adolescentes dentro das redes sociais. E essa proteção é muito importante e vem sido deixada de lado, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, que a lei aborda, é sobre a gente vê hoje em dia muitos perfis de redes sociais de pais que expõem a vida da criança e do adolescente, sendo o foco do conteúdo ali, né? E monetizando em cima disso. Tem muitas redes sociais de crianças que são monitoradas pelos pais, a exposição é monitorada pelos pais, mas o objetivo disso é a monetização. E aí, o ECA Digital vai dizer que isso hoje em dia vai ser considerado um trabalho infantil. Faz toda
todo sentido, porque realmente você está usando a criança e monetizando em cima da criança. Pois é, exatamente. E aí isso agora vai ser considerado crime, a não ser que os pais tenham que ir atrás de autorização judicial, e aí fica um negócio mais regulamentado, que é o que deveria estar acontecendo já quando a gente pensa nas problemáticas dessa exposição, né? Porque às vezes até tem, mas a criança gosta de aparecer, mas ela sabe o que realmente está envolvendo tudo aquilo ali? A forma que a imagem dela está sendo exposta, que aí abre brecha até para outras questões, por exemplo, o que as pessoas podem fazer com a imagem dela? A gente entra, por exemplo, também na questão da IA hoje em dia, que outra coisa que está sendo abordada também é a questão de, por exemplo, nudes com IA. Que pegam a imagem da criança e fazem um nude de uma criança, de uma adolescente, a partir da inteligência artificial. E aí, o que isso pode gerar, né? Então, realmente, assim, a lei veio para mostrar que a internet não é uma terra sem lei. Exatamente, que todo mundo já sabe disso, mas finge que não sabe. Principalmente, por exemplo, os pais que expõem essas crianças, né? Eles fingem que não sabem que isso pode prejudicar os filhos de inúmeras maneiras. Perfeito. Fiquei sabendo aqui no meu ponto eletrônico, Luísa, que você já atuou nessa área da psicologia jurídica. Sim, durante até a faculdade eu tive um pouco uma oportunidade de me inserir um pouco nessa área, né, da psicologia jurídica. Eu atuei num programa aqui do governo que inclusive é bem desconhecido, que se chama CEPAV. Eu não vou lembrar exatamente a sigla, mas é um centro especializado no atendimento de pessoas que sofreram algum tipo de violência. E aí, dentro desse centro do CEPAV, existem vários órgãos espalhados, né, pela cidade, pelo DF. E aí, no que eu atuei, a gente atendia crianças e adolescentes que tinham sido, de alguma maneira, vítimas de violência ou doméstica ou sexual. E aí foi o que despertou muito meu interesse para psicologia jurídica. Hoje em dia eu estou até fazendo uma pós-graduação em psicologia jurídica. E a gente vê essa questão, né, da violência sexual, que pode acontecer no mundo real, mas também pode acontecer no mundo digital. E a gente muitas vezes esquece disso, né? E trazendo um pouco mais para a minha área, uma coisa que eu pesquisei um pouquinho, né? Não sou tão estudioso da lei do ECA Digital, a lei FELCA, mas teve algumas empresas de jogos de videogame, por exemplo, a Rockstar, que é dona da do GTA, a série, né, GTA. E eles falaram que estavam com interesse de sair do Brasil por causa disso, porque eles não vão conseguir fazer a venda de alguns artifícios que eram voltados para esse público infanto-juvenil. Sim. Eu acho que quando você entra nesse assunto, a gente pensa nas loot boxes, né, que eles chamam. E eu achei muito interessante que eu também estava dando uma rememorada no ECA, como eu já falei, e lá eu vou até pegar aqui para ler para vocês. Naquele capítulo que eu comentei que fala sobre a televisão, as revistas, tem um artigo, que é o artigo 80, que descreve o seguinte: os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congenere, ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizam apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local. E aí a gente está considerando esses locais que existem no mundo real, né? E isso deixa de ser considerado no mundo digital, o que agora o ECA Digital vem tentando mudar essa realidade que a gente tem atualmente, né? Que tem muito a criança ou adolescente que vai pedir para a mãe, me dá um dinheirinho para eu jogar aqui. E muitas vezes os pais não têm noção a sociedade, no geral, eu acho, né? A gente não tem noção de, ok, é só um jogo, mas não é bem assim, porque realmente essas loot boxes, elas são consideradas casas de aposta. Então, se a gente considera isso no mundo real, por que não considerar também no mundo digital, né?
Nossa, com certeza, porque assim, eu jogava FIFA, então eu passava muita raiva no FIFA, por causa de, para você ganhar um jogador, você tinha que comprar o pacote e podia vir só jogador ruim. Então, assim, é exatamente como se fosse uma aposta. Então você gasta dinheiro, gasta dinheiro, gasta dinheiro e não recebe o jogador que seria bom. E aí você quer gastar mais para poder receber, né? E o que que isso faz com a cabeça de uma criança e um adolescente? Exatamente, é como se fosse praticamente realmente uma casa de aposta. Sim. Então, Luísa, você tinha comentado antes, no off, nos bastidores, né, que tem uma certa diferença entre o ECA físico, né, o mundo real, e o ECA digital. Qual que seria essa diferença? Então, o que a gente vê também que o ECA Digital trouxe como adição é sobre a questão da responsabilidade, né? Assim, o ECA normal já estabelece que é a responsabilidade de toda a sociedade de dar essa proteção integral às crianças e aos adolescentes. Mas quando a gente pensa no mundo digital, o que acontecia era que a responsabilidade ficava muito em cima dos pais somente. Os pais que têm que controlar o que a criança e o adolescente está mexendo no celular, o que eles estão acessando, o tempo de uso de tela. E isso realmente tem que acontecer, mas a responsabilidade agora ela se estendeu para outros órgãos e outros contextos da sociedade, né? Então, ela foi estendida para as próprias redes sociais, para as próprias empresas que controlam tudo isso que acontece no mundo digital. Foi estendida também para as autoridades, para o governo, para autoridades policiais, por exemplo, com a responsabilidade de investigar mais o que tem acontecido nesse mundo digital. E, ao mesmo tempo que há uma tentativa de dar mais recursos para os pais sobre como lidar com essa responsabilidade de controlar o uso das telas, das redes sociais dos seus filhos. Que era muito dito, mas, ao mesmo tempo, tinha uma falta de recursos ali, né? Uma falta de informação sobre como fazer isso. E, realmente, esse uso tem que ser uma responsabilidade de todos, porque, como o próprio ECA diz, é responsabilidade de toda a sociedade promover a proteção integral dessas crianças e adolescentes. Então, o ECA digital nada mais é do que realmente o que já era acontecido no ECA trazer para o digital. Exatamente, e deixar mais explícito, né? Porque às vezes é necessário, não deveria ser, mas é necessário que esteja ali colocado em palavras, na lei mesmo, para que realmente haja uma mudança dentro da sociedade. E aí a gente entra também na questão, né, de que os adolescentes, a gente vê um pouco que já estão fazendo esse movimento de revoltas, assim, de também entrar no direito à liberdade deles, porque é uma coisa que é prevista no ECA também. E aí os adolescentes estão trazendo isso, né, de tipo, mas eu não tenho a minha liberdade de escolher o que eu posso acessar, onde eu posso postar. E a questão é justamente a gente pensar sobre como alcançar esse equilíbrio, né, de permitir a liberdade deles e, ao mesmo tempo, alcançar a proteção necessária, né? Exatamente isso, né? Então, às vezes é necessário intervir com os pais, né? Fazer realmente uma orientação parental, explicar para os pais que também é necessário dar essa liberdade para o adolescente, porque, como você falou, né? É bom para o adolescente ter essa liberdade para ele poder saber o que. Não é uma liberdade total, é uma liberdade vigiada. Então, assim, saber o que eles estão fazendo, uma hora ou outra dar uma olhadinha, verifica aqui, verifica ali, mas restringir pode ser prejudicial, visto que nós vivemos em sociedade. Então, assim, acaba que vai que o seu filho é a única criança que não tem acesso ao joguinho tal. Então, ele vai acabar se isolando socialmente e as outras crianças vão ter o que conversar e o seu filho vai acabar sendo isolado. Então, vale muito mais a pena você ter uma liberdade assistida. Você dá essa liberdade para ele de uma forma que você esteja acompanhando, assistindo essa liberdade. Uma coisa que a gente até pensa, falando sobre isso, eu lembrei, por exemplo, da questão da televisão, que é uma pauta que já vem há muito tempo, né?
E que a gente percebe que, quando a gente pensa até em crianças mais novas, existem desenhos que são bons para crianças, enquanto existem desenhos que a gente já vê que são mais prejudiciais, a questão da forma como a imagem é reproduzida, das cores, da velocidade de reprodução. Então, eu acho que aí, quando a gente pensa nas redes sociais, vai por esse caminho também, né? De não é tudo que é prejudicial. Identificar o que pode ser prejudicial ou não. Por exemplo, a questão do scrolling, que eles proibiram, né? Estão tentando proibir. Porque realmente a questão do scrolling, até pra gente, como adulto, a gente vê que é uma coisa louca quando a gente vê passaram horas ali e a gente perdeu tempo de tanta coisa. E aí, para um adolescente que precisa, uma criança que precisa aproveitar o tempo dele para estar se desenvolvendo de várias maneiras, né? Socialmente, cognitivamente, essa perda de tempo pode ser muito prejudicial, além de deixar o cérebro preguiçoso, né, e causar questões emocionais, como ansiedade e tudo mais. Exato, dopamina barata. Exatamente. Só para o pessoal entender, o scrolling seria o rolamento de vídeos. É verdade, boa. É isso mesmo. É isso mesmo? Tá bom, perfeito. Fiquei na dúvida também, não é? Aquela questão de você pegar o celular e rolar a tela o quanto você quiser. Que eu ainda não entendi muito bem como que eles vão impedir isso, mas que tá expresso que vai acontecer, né, esse impedimento. Perfeito. Às vezes até para pedir para... Eu não sei também como que é, né? Mas assim, às vezes até pedir o algoritmo da rede social para ver se eles estão realmente tentando viciar a criança naquilo. Exato, sim. Eu acho que aí já vai para um ponto de que vai ser responsabilidade das empresas, das donas das redes sociais, de criarem mecanismos novos para impedir esse fenômeno, né, do scrolling. Aí faz todo sentido, porque é exatamente isso, né? O fato de você ter vídeos muito rápido acaba que a criança ou o adolescente ele não consegue ficar preso a alguma coisa durante muito tempo. Então, tem muitas pessoas que estão recebendo o diagnóstico de o falso positivo para TDAH. Uhum. A pessoa, ela parece que tem TDAH, mas ela não tem. Mas é exatamente essa questão do vício em telas e vai passando. É um cérebro preguiçoso, que a gente pode chamar, assim, né? Que a gente vê que acontece até com a gente. Então, imagina com uma criança e um adolescente que ainda tá com o cérebro em desenvolvimento, né? Além de questões emocionais também, como o aumento da ansiedade, né? Da comparação. A gente entra também nessa questão de comparações excessivas e até mesmo de imagem, quando a gente pensa em meninas adolescentes que já têm essa noção, né? Então, os prejuízos são imensos. E outra coisa também que eu pensei, na questão, até indo um pouco para o lado mais comportamental, que você pode falar melhor do que eu, a questão porque a gente vê muito um reforço muito rápido que tem, né, dentro das redes sociais. São conquistas muito rápidas, o comportamento ele é reforçado muito rapidamente, e qual que é o custo disso, né? E também aproveitar que você trouxe comportamental, trazer a psicanálise. A gente vai trocando as abordagens. Que é também essa busca insensata pelo prazer, né? Que você está sempre buscando prazer, aquele prazer que é inalcançável e... Sim, e que as redes sociais dão a ideia de que ele é alcançável. Que aí a gente volta para a questão da comparação, de que tudo que é postado ali na rede social é uma vida perfeita e como você alcançar essa vida perfeita. E aí... o adolescente, a criança, nós mesmos acreditamos que existe uma vida perfeita e vamos estar sempre insatisfeitos porque essa vida perfeita não existe. E a gente tem que entender de que tá tudo bem isso, né? Mas não é o que as redes sociais querem que a gente acredite. Eu fico pensando, como será que os pais estão enxergando isso, né? Será que eles estão enxergando como uma coisa positiva para eles? Ou eles vai para esse lado de, mais uma vez, tipo, meu Deus, é mais uma responsabilidade em cima de mim, né? Porque pode ser que esteja acontecendo isso. Pode ser, realmente, mas é como você trouxe mais cedo, né? Assim, já é responsabilidade deles.
Sim. Aquele negócio. Agora eles vão dividir a responsabilidade com o resto da sociedade, pelo que eu entendi. Sim, e eu espero que esteja sendo passada essa visão e que isso fique claro de que não é uma punição para eles, né? E é muito mais uma forma de ajudar os pais a criarem recursos para poder lidar com tudo isso, porque é um peso muito grande mesmo, e que a gente vê que esse peso já existe há muito tempo, né? Vem muita culpa também, né? Quando a gente pensa no lado dos pais, a culpa de, nossa, ao mesmo tempo, eu preciso de um dispositivo ali para dar para o meu filho, porque eu não tenho tempo para poder estar com ele o tempo inteiro. E aí, o iPad, por exemplo, o tablet, surge como uma forma de distrair o meu filho, de acalmar o meu filho, em certa maneira, mas vem a culpa de, meu Deus, o que que eu tô fazendo? O meu filho pode estar ficando mais ansioso por isso. E, meu Deus, são muitas coisas que envolvem, né? E o pior é que a gente sendo adulto, a gente sente quando a gente vai fazer um detox de internet, de celular, a gente sente que às vezes a gente fica mais irritado. E assim, eu imagino que as crianças, adolescentes, na hora que tiver essa diminuição, é possível perceber. Eu acho que é bom até vocês olharem para os seus filhos, perceber se eles estão ficando mais irritados, ou mais depressivos, ou mais ansiosos, ou se tem algum comportamento diferente neles. Porque é exatamente isso, né? Você tem acesso à dopamina barata, que seria a internet, o tempo todo, como se fosse uma droga. Então, chega um momento que, na hora que corta ou diminui, há essa chance de ter. Uma abstinência. Exato. E aí, eu fico pensando também o tanto que essa revolta que a gente já comentou das crianças e dos adolescentes vai cair em cima dos pais, né? Porque são eles que realmente estão ali diretamente controlando essas telas e esses dispositivos. Então, acho que é muito importante vocês, pais, se informarem sobre essa lei, justamente estudar mais sobre isso para entender que os recursos estão vindo em prol de vocês, que as responsabilidades não são só suas e que a gente também tem que cobrar a sociedade dessa responsabilidade deles para não ficar só em cima dos pais, né? Com certeza, exatamente isso. A Lei Felca chega a englobar também essa questão da IA? Não. Pois é, eu não sei se explicitamente, eu confesso que eu não li 100%, mas o que eu vi as pessoas falando foi justamente sobre essa questão de... Porque o Felca, tudo começou com a exposição justamente falando sobre a exposição da adulteração e indo para esse lado da violência sexual e tudo mais, né? Então, mas eu não sei se eles abordam explicitamente isso. Isso faz até sentido, né? Porque o nome da lei ficou conhecida como Lei Felca exatamente por causa que ele foi o youtuber que acabou expondo essa questão da adultização. Sim, exatamente. Que seria nada mais do que o trabalho infantil na internet. Pois é, exatamente. Que muitas vezes inclusive, incentivado pelos pais, mas que também pode acontecer sem que os pais saibam, né? Quer ir falando mais sobre isso? Quando a gente pensa sobre as redes sociais, até mesmo essas redes sociais como o Discord, que tem essas chamadas de vídeo e tudo mais, e aí vem o incentivo, muitas vezes o incentivo, adultos ali, pedófilos, né, por trás, que estão se passando como amigos, e vem aquela questão do incentivo da criança de, vamos fazer uma brincadeirinha, tirar a sua roupa aqui. E muitas vezes os pais também não sabem disso, né? E aí, hoje em dia, vamos além disso, porque temos a IA, então a criança nem precisa tirar mais a roupa. Só dela se expor de alguma maneira ali, dela mostrar o rosto, já pode vir uma manipulação da imagem dela e ser jogada na internet, e a gente não sabe aonde isso vai parar, né? Realmente é loucura. E como você falou, assim, o Discord, por exemplo, que a gente até tocou no assunto anterior, de não tem como proibir tudo. Porque, assim, o Discord, ele
é um meio de comunicação para quem joga online, por exemplo. Então, mas também tem muita gente ruim dentro do Discord. Então, assim, realmente é necessário que os pais tenham essa vigilância, tentar entender um pouco mais os filhos, né? Por exemplo, eu teve uma paciente meu que eu tive que perguntar o que diabo que é Farma-Aura. Porque, assim, pra mim não faz sentido nenhum Farma-Aura. Farma-Aura, essa eu não cheguei a ouvir ainda. Não? Não, o que é Farma-Aura? Farma-Aura é você fazer alguma coisa para ser respeitado. Você pega o skate, fez uma manobra de skate que é muito difícil, você está farmando aura. Ou então, o que os adolescentes estão usando muito. Eu falei assim, cara, não faz nem sentido isso. Sim. Então, assim, é bom que os pais conheçam os filhos, tentem entender o mundo deles, para poder realmente proteger. Entrar no mundo deles. Até o próprio Roblox, essas crianças lá do Fel que eu te odeio, da manifestação, eles conseguiram o que eles queriam. Foi que é voltar o chat. Não sei se tu viu isso, que antes eles tinham cortado o chat total e agora o chat foi dividido por idade. Então, o Roblox tira uma foto sua e ele dá uma idade mais ou menos. Você tem de 0 a 10 anos. Aí você pode usar o chat de 0 a 10 anos. Se você tiver de 11 a 15, você usa um chat. De 15 a 18, um chat. De 20, aí tem essa separação agora de chat. Queria aqui agradecer a psicóloga Luísa. Assim, esse assunto é um assunto enorme, daria para a gente conversar demais sobre isso. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí nos comentários do vídeo, deixa a sua dúvida, porque a gente pode trazer a Luísa novamente para o podcast para poder tirar essas dúvidas. Então, eu quero te agradecer, Luísa, pela participação no programa. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante e atual no momento, né? A gente pensar, inclusive, em fazer um convite, como eu já falei anteriormente, para os pais, da gente trabalhar juntos aqui, psicólogos, pais e sociedade como um todo, de nos informarmos mais sobre essa lei, sobre tudo que envolve essa questão do mundo digital, para a gente proteger mais as nossas crianças e adolescentes. E é isso, é um prazer muito grande estar aqui, adorei a nossa conversa, estou à disposição para conversas futuras, para dúvidas. E vamos nessa. Perfeito. Inclusive, a Luísa está se especializando na área de psicologia jurídica, né? Que é algo que me interessa muito, essa questão de avaliação para o judiciário, né? Então, faz uma avaliação psicológica para o judiciário. Então, é algo que realmente eu tenho vontade de trazer você novamente para a gente falar sobre isso. Então, já fica aí o próximo tema para futuramente. E será um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luísa. E eu queria que vocês, semana que vem, vai ter um novo episódio. E eu quero que vocês prestem atenção nesse novo episódio, que vai ser um episódio muito especial. Inclusive, a Luísa vai ser a primeira, né, a receber a nossa lembrança aqui do podcast. Nossa, então, que legal! Espero muito que você goste. Se quiser abrir para dar uma olhada. Eu não estava esperando. Vamos ver o que é. Uau! Nossa! Uma caneca, que maravilha, gente! Gente, olha que graça, ainda vem com a colherzinha. Meu Deus! Vamos ver a parte de trás. Agora que eu vi! Aí, uma forma das redes sociais serem usadas pro lado bom, né? Perfeito, a inteligência artificial usada pro lado bom. Lindo, amei! Muito, muito legal. Ai, que bom. Agradeço novamente, Luísa, a sua participação aqui. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.